Existe um segredo sobre os homens que nem a mídia, nem suas amigas, nem os próprios homens vão te contar. Um segredo sobre os homens que determina quando, como e por quem um homem vai se apaixonar e desejar ter um relacionamento. Nesse breve vídeo, eu vou te revelar esse segredo que está por trás de todos os relacionamentos que dão certo e ainda vou te revelar um motivo surpreendente pelo qual os homens não te pedem em namoro e o que você precisa fazer para que qualquer homem queira namorar com você. Olá! Eu sou o César, coach de relacionamentos, e se alguma vez você quis entender de verdade como funciona a cabeça dos homens e o que todo homem procura nas mulheres, você não pode deixar de assistir esse vídeo. Não importa se você está sozinha ou comprometida nesse momento. Aqui, agora mesmo, você vai descobrir um atalho recém-descoberto na mente masculina que vai permitir que você se conecte de verdade com qualquer homem, a ponto de fazer com que ele fique louco para ter um relacionamento com você. Você também vai aprender como uma pequena e simples mudança em você pode te fazer ver o mundo de um jeitinho diferente, que vai te revelar exatamente o que os homens estão pensando e o que eles realmente querem em uma mulher. Por sinal, eu posso tirar esse vídeo do ar a qualquer momento por motivos profissionais e econômicos. Então meu conselho é que você assista ele até o final, porque só através dele você vai poder descobrir como você pode usar em sua vida o poderoso método que eu vou te revelar, que vai te tornar muito mais atraente para os homens e que vai te dar, de uma vez por todas, a certeza de que você pode ter, quando quiser, um relacionamento incrível. Sim, eu sei que tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas eu prometo que tudo vai ficar mais claro na sua cabeça ao final desse vídeo. E você ainda terá o meu contato para poder me cobrar depois. Então, deixa eu te perguntar uma coisinha. Você já esteve em um relacionamento onde as coisas pareciam muito bem, mas no fundo você sentia que o seu parceiro estava distante e isso te deixava com aquela dolorosa sensação de insegurança? Ou por acaso você já tentou ter aquela conversa com seu namorado para tentar resolver as coisas entre vocês e percebeu que ele ficou frio, até mesmo irritado, só porque você queria conversar sobre o relacionamento? Você já esteve em um relacionamento com um homem que parecia incrível, mas que aos poucos foi se distanciando, mudando completamente de atitude, e antes que você pudesse ver, ele acabou te largando? Ou já sentiu que as coisas estavam indo muito bem com o seu namorado ou seu marido, e você quis fazer de tudo o que estava ao seu alcance para que o relacionamento de vocês pudesse continuar desse jeito? E se você está em um relacionamento, você alguma vez já se perguntou se ele ainda te ama, ou se ele está entediado e cansado do relacionamento de vocês? Uma última pergunta. Você já quis poder dar a certeza para algum homem de que você é a garota perfeita para ele passar o resto de sua vida? Bem, saiba então que você não está sozinha. Como um consultor de relacionamentos, eu ouço histórias parecidas com essas o tempo todo. E garanto que hoje em dia milhões de mulheres já passaram e continuam passando por situações parecidas com essas. Mas quando alguém muito próximo a mim estava no fundo do poço, precisando de ajuda, eu precisei fazer algo a respeito. Você está prestes a descobrir uma barreira invisível que existe na comunicação entre homens e mulheres e que pouquíssimas pessoas conhecem. Esta barreira tem enorme influência no sucesso ou no fracasso de um relacionamento e, por incrível que pareça, quase ninguém fala sobre isso. A boa notícia é que, se você souber vencer essa barreira, você vai poder conquistar um tipo incrível de relacionamento que a grande maioria das mulheres não consegue nem imaginar que é possível de existir. Um tipo de relacionamento que na cabeça de muitas mulheres só existe em filmes de cinema, mas que eu posso te dar a certeza de que você também pode ter na sua vida. Deixa eu te contar sobre o almoço onde tudo mudou. Como eu sou um coach de relacionamentos, eu sou muito solicitado por amigas que precisam de conselhos. Há pouco tempo atrás, eu aceitei almoçar com uma amiga muito querida que eu conhecia há muito tempo. Ela estava passando por uma situação extremamente dolorosa e que eu já tinha ouvido de várias outras mulheres. Ela conheceu um rapaz durante seu trabalho que a convidou para sair. No começo, as coisas estavam animadas e pareciam ir muito bem. Eles começaram com ligações e mensagens picantes, que logo evoluíram para encontros românticos sobre os quais ela adorava contar para as amigas. Por semanas, tudo parecia perfeito. Eles passavam o dia trocando mensagens calorosas por celular e a noite toda conversando pelo telefone. Numa noite, em um dos encontros com ele, ela já não conseguia esconder a enorme felicidade pela forma como as coisas estavam indo. E eles passaram uma maravilhosa noite romântica juntos. Nessa noite, eles até se declararam a respeito do que o futuro os guardava, e a noite terminou de forma incrível. Mas foi aí que as coisas começaram a dar errado. No dia seguinte, durante a ligação de costume, de repente ele ficou muito calado. Ela nunca tinha visto ele desse jeito antes, já que ele era sempre tão animado e romântico, ainda mais depois de uma noite tão maravilhosa. Ela tentou entender o que havia de errado, mas ele só disse que estava cansado e que tinha que desligar.
Mal ela imaginava que aquilo era só o começo. No segundo dia, ela tentou ligar para ele mais uma vez, e novamente ele terminou a ligação muito mais cedo do que de costume. As mensagens que ela enviava eram raramente respondidas, e aos poucos as respostas pararam de vez. No final, ela nunca mais ouviu falar dele novamente. Ela ficou arrasada, tão arrasada que ela não quis nem falar disso para suas amigas, porque várias vezes ela havia dito para elas que ele era o cara e que tudo estava indo maravilhosamente bem. Certa noite, ela foi dormir se perguntando se ela era mesmo uma fracassada quando se tratava de relacionamentos. Começou a imaginar que talvez ela estivesse destinada a ficar solteira para sempre e nunca saber como é ter um relacionamento feliz, seguro e cheio de amor. Na manhã seguinte, ela acordou com o mesmo sentimento de medo e solidão que ela sentiu durante anos. Ela estava tão chateada e para baixo que ela nem conseguia mais ir trabalhar. Foi quando ela decidiu que era hora de me ligar. Para mim, foi muito difícil ver ela naquela situação. Havia nitidamente muita dor em sua voz. Mesmo eu, que já estava mais acostumado a ouvir histórias como aquela o tempo todo, fiquei comovido. E assim como todos os outros casos que eu já conhecia, a pior parte de tudo é que ela não fazia ideia do que ela tinha feito de errado e do porquê ele não ligava de volta. Mas naquela época eu já estava familiarizado com esse tipo de problema. Então, enquanto nós dois estávamos conversando, uma ideia me atingiu quase que como um raio. É que na semana anterior eu estava tentando entender e solucionar um problema parecido para um curso que eu estava criando para ajudar os homens. De repente, me veio uma luz e eu percebi que ambas as questões, na verdade, tinham muito a ver uma com a outra. Tudo aquilo tinha a ver com uma força subconsciente que dirige os homens. Os homens são dirigidos por uma força subconsciente e instintiva da qual pouquíssimas pessoas têm conhecimento. Então, usando um pouquinho da minha criatividade, eu rapidamente criei uma solução bem simples que eu acreditava que funcionaria para qualquer situação. A resposta estava ali, bem na minha frente, e é algo que hoje eu chamo de um método do respeito. Essa é a chave que guarda o segredo para fazer qualquer homem querer ter um relacionamento com você. Assim que eu contei para essa minha amiga sobre a revelação e a solução que eu tinha, o que levou apenas 10 minutinhos para explicar, ela se iluminou completamente. Eu não esperava que ela acreditasse em mim tão rapidamente, mas ela pareceu captar a ideia instintivamente. Ela logo soube o que ela deveria fazer de diferente e estava louca para botar o seu novo conhecimento em prática. E assim ela fez. Pouco tempo depois, a história dela teve o final que todo romance deveria ter. Hoje ela está muito feliz, namorando um homem do jeito que ela sempre quis e que a ama pelo que ela é. Isso porque hoje ela realmente entende o segredo da cabeça dele e a forma como os homens, lá no seu subconsciente, enxergam os relacionamentos e as mulheres. Infelizmente, para a enorme maioria das mulheres, as coisas não são tão fáceis assim. A enorme maioria ainda não entende esse método vital. A raiz do problema vem da enorme confusão que podemos perceber em tudo quanto é lugar. Na mídia, nos programas populares de televisão, livros, revistas e centenas de blogs que ensinam para as mulheres coisas tenebrosas sobre como elas devem se comportar. Eles são os culpados. Eles estimulam o comportamento das mulheres de maneira absurdamente equivocada e não ensinam os segredos, as verdades sobre a natureza do homem que toda mulher deveria saber. Eles praticamente ensinam as mulheres a darem um tiro no próprio pé e vocês nem percebem. Por isso, grande parte das mulheres, solteiras ou comprometidas, cometem erros que, aos poucos, acabam com as chances delas encontrarem um ótimo parceiro. Do jeito que as mulheres são educadas hoje em dia, a maioria vai acabar ou encalhada ou com um cara sem valor algum, e depois não vão entender por quê. Eu não acho que seja isso que você quer, certo? Mas a boa notícia é que, se você também comete esses erros, e muito provavelmente comete, há uma maneira simples e fácil de superar esse problema. O segredo é você ser capaz de entender os homens no nível emocional profundo e entender o que o seu comportamento e as coisas sutis que você fala afetam os homens muito mais do que você imagina. Quando você entender os homens dessa maneira, você será capaz de se conectar profundamente com qualquer homem e deixar ele louco por você. Deixa eu te explicar um pouco melhor, te revelando um fato pouco conhecido sobre os homens. Pesquisas sobre como os homens pensam revelaram que existe uma enorme diferença entre a forma que os homens e as mulheres pensam. Sim, eu sei que isso não deveria ser nenhuma novidade, mas o ponto específico sobre o qual eu estou falando aqui é algo que pouquíssimas mulheres entendem e é absolutamente crucial para você se conectar profundamente com um homem. O que eu estou falando agora é algo capaz de gerar uma sensação tão profunda e forte na mente de um homem que ele não vai conseguir nem explicar o que ele está sentindo. Algo absurdamente forte para qualquer homem.
Deixa eu te explicar mais ainda o que eu estou falando, porque é muito importante. Preste atenção. Se pudessem escolher, os homens prefeririam ser respeitados do que ser amados. Em outras palavras, homens são atraídos por mulheres que transmitem uma sensação de respeito e admiração por eles. Esse é o segredo. Agora, você provavelmente acha que tem uma visão muito clara a respeito do que isso significa. Mas muito cuidado. Essa é uma questão muito mais delicada do que você imagina. Aqui vai um exemplo de como essa é uma questão delicada. Um pesquisador quis estudar o assunto. Ele criou uma simples enquete com apenas 2 questões e pediu para que cerca de 10.300 homens respondessem. Eles tinham que escolher entre se sentir, opção A, sem amor e sozinhos no mundo, ou, opção B, desrespeitados e sem o reconhecimento das pessoas. Muitos dos homens que responderam se disseram confusos, pois não conseguiam ver qualquer diferença entre as 2 opções. Ou seja, eles viram as 2 opções como a mesma coisa. Em outras palavras, a maioria dos homens não consegue nem perceber a diferença entre ser respeitado e ser amado. Agora pense sobre as consequências disso que eu acabei de te falar. E ainda por cima, para você ficar ainda mais surpresa, 74% dos homens disseram que preferiam se sentir sem amor e sozinhos no mundo do que se sentir desrespeitados. E o que isso tem a ver com o homem assumir um compromisso com você? Tudo, minha querida. Porque é aí que entra o método do respeito. Quando você entender o método, você vai ter uma vantagem monstruosa sobre as outras mulheres. Você será capaz de roubar a atenção de um homem e de deixar ele completamente atraído por você. Todas as outras mulheres ficarão em desvantagem com relação a você quando ele te ver como a única mulher capaz de entender ele de verdade. Então, como funciona o método do respeito? Bem, eu não estou falando de respeito como aquele que vemos naqueles filmes de mafiosos, onde ser respeitado é sinônimo de ser temido. Aqui vai um exemplo. Recentemente, eu compartilhei o método do respeito com uma mulher que sentia que o seu casamento, aos poucos, estava se desmanchando e precisava de minha ajuda. Após eu compartilhar isso com ela, era como se a fórmula secreta para entender o cérebro dos homens tivesse se revelado diante dos seus olhos, como num passe de mágicas. Coisas que costumavam confundi-la, de repente, faziam todo o sentido do mundo. Quando ele ficava frio e distante dela, por exemplo, ela já sabia exatamente por que aquilo tinha acontecido e o que ela tinha feito para que ele ficasse daquele jeito. Então ela começou a fazer pequenas mudanças, assim como eu havia recomendado. Eram coisas bem simples, como por exemplo, mudar uma palavrinha na linguagem dela aqui e outra ali. Outras eram pequenas mudanças na sua atitude, que depois resultavam em uma grande e positiva mudança na atitude dele. E antes que ela pudesse perceber, a relação entre os dois mudou da água para o vinho, e as coisas só ficavam cada vez melhores. Nas próprias palavras dela, ela me disse: César, é como se estivéssemos em lua de mel novamente. Eu não falei para ela, mas aquilo era só o começo. O relacionamento deles só ia melhorar, com cada vez mais amor, carinho e companheirismo. Sabe por quê? Porque todos nós queremos alguém que nos entenda de verdade. É essa conexão profunda que nos liga emocionalmente com outra pessoa. Essa conexão que você só sente quando não tem dúvidas de que está com a pessoa certa. Do lado de alguém que te conhece tão bem que parece te conhecer melhor do que você mesma. E pode acreditar, todo homem também precisa disso. Inclusive o seu, caso você já tenha um. A diferença é que ele vê o mundo de um jeito muito diferente do que você, e por isso talvez nem perceba disso. Agora, o ponto todo é, poucas mulheres realmente sacam, entendem o método do respeito. Mas quando você entendê-lo, você vai saber como mostrar para qualquer homem, através das suas palavras e gestos, que você realmente entende ele e a atração e admiração dele por você só vai aumentar. Essa questão delicada foi responsável por muita frustração na vida de incontáveis mulheres. Milhões e milhões. E garanto, se você dominar o método do respeito, você terá a mais poderosa arma para deixar qualquer homem louco para estar com você. Quando eu vi quão bem esse conselho funcionou para as mulheres que eu apresentei, depois de muito ter estudado sobre relacionamentos, algo dentro de mim me disse que eu tinha o poder de ajudar a transformar a vida de milhões de mulheres, e dos seus futuros parceiros também. Obviamente eu fiquei feliz demais, e precisava tornar pública essa informação. Nessa hora eu decidi que eu faria de tudo que estivesse ao meu alcance para que eu pudesse mostrar ao maior número possível de mulheres como elas podem vencer facilmente a barreira que existe na nossa comunicação e conquistar o amor e a segurança que toda mulher merece em um relacionamento. Imediatamente eu comecei a testar o método do respeito com várias mulheres com quem eu falo até hoje, para ver se elas também teriam bons resultados. Eu decidi testar o conselho para mulheres que estivessem em qualquer uma das situações delicadas que eu vou te falar agora. Por exemplo, se elas tivessem um ótimo relacionamento,
mas de repente seu homem se afastou sem que ela entendesse por quê. Se ela tivesse o costume de dizer coisas que ela achava que ele queria ouvir, mas que na realidade serviam apenas para afastá-lo. Caso ela estivesse tentando conversar com seu parceiro na esperança de dar um passo adiante no relacionamento, mas acabava colocando tudo o que já tinha sido conquistado por água abaixo. Caso ela estivesse sozinha, sem entender o que fazer para chamar a atenção do homem que ela queria. Caso ela acreditasse ter encontrado o cara certo, porque ele parecia ter tudo que ela sempre quis em um homem, mas por outro lado, sentia que ele não a viu como ela queria ser vista. Milhares de mulheres que já passaram por cada uma dessas situações já testaram o método do respeito em suas vidas, e quase que imediatamente perceberam incontáveis melhoras e benefícios. Os resultados que eu comecei a escutar eram incríveis. Então, eu resolvi aperfeiçoar cada vez mais a fórmula do método do respeito, conforme eu recebi o retorno dessas mulheres. Eu fui tentando tornar o método cada vez mais eficiente, algo que parecia até impossível. Eu passava noites escrevendo, juntando todos os incríveis resultados e tornando a sua fórmula ainda melhor. Até que finalmente, não muito tempo atrás, eu finalizei o Guia do Método do Respeito. Enfim, ele estava completo, do jeito que está hoje. O Guia do Método do Respeito tinha o poder de mudar a vida de milhões de mulheres. Eu só precisava compartilhar ele com mais e mais mulheres, e caso ele continuasse a se espalhar como estava se espalhando, eu conseguiria acabar com esse problema que prejudicava tantos relacionamentos mundo afora. Assim que o guia estava terminado, eu comecei a receber um monte de e-mails de amigas e amigas de amigas perguntando se elas poderiam adquirir uma cópia, porque ele era exatamente o que elas precisavam. Algumas mulheres que eu tinha mais contato ainda me disseram que o meu guia foi um marco em suas vidas e que ele foi o grande divisor de águas na forma como elas se relacionavam com os homens. Eu estava feliz por ajudá-las, e cada dia que passava, mais resultados continuavam aparecendo. E agora eu vou falar algo que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora você também pode usar esse poderoso guia e transformar completamente a sua vida pessoal e amorosa, alcançando um nível de amor, respeito e segurança nos seus relacionamentos que você nunca imaginou que fosse possível. E o guia não se trata de nenhum bicho de 7 cabeças. Ele é simples, prático e você pode começar a usar hoje mesmo e imediatamente começar a ver os incríveis resultados na forma como você se relaciona com os homens. Não importa se você está sozinha, enrolada ou em um relacionamento sério. Você será capaz de entender qualquer homem e conhecer os seus desejos mais profundos. E assim, você será capaz de trazer ele para perto de você, dizendo as exatas palavras que vão criar uma atração instintiva extremamente poderosa, se conectando direto com o seu subconsciente. É como se você entrasse na mente dele. Eu devo admitir que eu estou extremamente animado para que você tenha esse guia em suas mãos. Esse é exatamente o tipo de ingrediente que gera mudanças poderosas na forma de nos relacionarmos. Se você quer gerar fortes sentimentos de atração e paixão em seu homem, você deve saber se conectar profundamente com ele. Imagine nunca mais ter que lidar com aquele jeito frio e distante dele novamente. O que na verdade é apenas uma maneira dele falar sem usar as palavras "estou irritado, mas não quero falar sobre isso". Quando você souber ler a mente dele e entender o que ele está sentindo, situações desagradáveis como o silêncio repentino dele serão coisas do passado. E não preciso nem perguntar se você quer um homem que goste de te agradar, que faça coisas simples como abrir a porta do carro para você, se arrumar bem para os seus encontros, te levar café da manhã na cama, e que fizesse de tudo para mostrar que realmente se importa com você. Esses são os tipos de coisas que os homens fazem quando eles realmente gostam de você, e querem que você saiba que você está sempre na cabeça deles. Você vai notar essas e outras mudanças fantásticas no seu parceiro quando você começar a usar o método do respeito. Você será então uma daquelas mulheres que dizemos por aí que tem sorte com os homens e que tem o tipo de relacionamento que todas as mulheres tanto sonham em ter um dia. Com a diferença que no seu caso não vai se tratar de sorte. Então, já vou dar uma dica para você. Pode se preparar para ser invejada. Enfim, esse é o guia completo para entender os atalhos da mente masculina que por tanto tempo quis entregar para as mulheres. E agora você também pode ter acesso a ele e começar a ver os resultados na sua forma de se relacionar com os homens o quanto antes. Então, sem mais delongas, eu estou animado para te apresentar ao guia do Método do Respeito. O guia que qualquer mulher precisa para poder entender, atrair e se relacionar bem com qualquer homem. Com 5 anos de experiência e prática transformando a vida de milhares de mulheres espalhadas pelo Brasil, eu descobri que o método do respeito é o fator número 1 para o sucesso ou fracasso das mulheres, tanto na hora de conquistar quanto na hora de se relacionar com os homens. Com esse guia, eu praticamente te pego pela mão e te mostro como criar aquela poderosa conexão com o homem que eu tanto falei até aqui.
e como fazer com que ele queira ter um relacionamento com você. Esse guia não é nenhum livro tipo Harry Potter que vai ficar te enrolando por 500 páginas para depois não te levar a lugar nenhum. Trata-se de um guia curto, porém revelador, carregado de várias experiências de outras mulheres e casos reais de sucesso. Deixa eu te falar então algumas outras coisinhas bem interessantes que você vai encontrar nesse guia. Primeiro, você aprenderá os segredos para se conectar com qualquer homem, em um nível emocional profundo, para que assim ele possa te conhecer como você realmente é. Afinal, os homens odeiam as máscaras sociais das mulheres. Sabe o que eu estou falando? Aquele disfarce que a maioria das mulheres usa para tentar agradar os outros. Então, os homens odeiam isso. O que eles querem é conhecer você como você realmente é. Depois você também aprenderá por que a maioria dos homens, literalmente, não consegue te ouvir quando você fala com eles de um certo modo. E ainda vai aprender a usar isso como uma vantagem sobre as outras mulheres. Você também aprenderá a resposta crucial que você é obrigada a dar se em algum momento ele ficar calado e não quiser conversar. Não preciso nem te falar que a maioria das mulheres não tem ideia disso, e no final acabam destruindo seus relacionamentos por acidente. Outra coisa que você irá encontrar são palavras e frases perigosíssimas que jamais devem ser ditas. Frases essas que afetam o homem muito mais do que você pode imaginar. Muito mais. Muitas mulheres também cometem esses erros e acabam com a atração que os homens sentem por elas. Se você quiser que ele te veja como alguém para namorar ou casar, você tem que ler isso. Você também aprenderá como uma simples mudança na sua forma de pensar pode te transformar da noite para o dia em uma melhor candidata à namorada do que qualquer outra garota que ele já conheceu em sua vida. Você, por acaso, também acha que ser amiga e prestativa a um homem é uma boa maneira de conquistar ele? Você está absolutamente errada. No guia, eu vou te explicar por que tantas mulheres acreditam nisso e por que muitos relacionamentos acabam só por causa dessa falsa ideia, por mais estranho que possa parecer. Você também vai conhecer 2 erros comuns que a maioria das mulheres costuma cometer e que você deve evitar a todo custo. Cometer esses 2 erros poderá deixá-la solteira para sempre e você não vai nem saber por quê. Você também vai descobrir como fazer para que ele te ache mais sexy e mais atraente do que qualquer mulher que ele já tenha conhecido. E isso só por você tratar ele de um jeitinho diferente, como ele jamais foi tratado por outra mulher. E eu posso garantir que não é do jeito que você está pensando agora. Você vai descobrir erros que até mesmo ótimas namoradas cometem e nem percebem. Erros esses que afastam completamente e silenciosamente os seus namorados. Você também irá descobrir o incrível truque de pedir conselhos. Esse simples segredo, por si só, vai colocá-la acima de qualquer mulher aos olhos dele. Outra coisa, sabia que ser prestativa a um homem pode, na verdade, afastá-lo? Pode parecer estranho, mas eu vou te explicar como isso pode acontecer e tenho certeza que você vai ficar de boca aberta depois de entender o porquê isso acontece. Você também aprenderá a criar uma autoconfiança que deixa os homens praticamente hipnotizados. Dessa maneira, você conseguirá ter um lugar permanente na cabeça de qualquer homem que te conhecer. E você acha que é certo chorar quando você está chateada? A maioria das mulheres responde na hora que sim. Mas e quando um homem fica chateado? Ao invés de chorar, ele faz algo diferente que poucas pessoas sabem. Eu vou te ensinar como você pode perceber esse momento delicado quando ele está chorando por dentro e como você deve tratar ele de uma maneira que vai fazer ele se sentir acolhido e vai aumentar o desejo que ele tem por você, inclusive o sexual. Porque é isso que acontece quando você entende um homem. Ele naturalmente vai querer retribuir você. E a forma como nós homens fazemos isso é com amor. Se constantemente você diz coisas para o seu homem que não transmitem realmente quem você é, o método do respeito é indispensável para fazer ele amar você pelo que você realmente é. Já ouviu falar em linguagem corporal? Na verdade não importa, porque você vai aprender algo que é muito melhor do que linguagem corporal. Se trata de uma potente técnica de atração que você pode aprender e colocar em prática em apenas 2 minutos, que vai deixar ele louco para te agarrar. Assim que você dominar esse método, as aplicações possíveis serão infinitas. Ele funciona de maneira fantástica, tanto para conquistar um homem, quanto para prender ele a você. Você encontrará isso e muito mais nesse poderoso guia. Agora eu vou responder algumas perguntas que algumas mulheres já me fizeram, porque talvez você tenha as mesmas dúvidas, ok? O método do respeito pode funcionar de verdade para você? Bem, quando eu comecei a oferecer esse guia para as mulheres, eu sabia que ele teria algum impacto, mas eu não imaginava que ele mudaria a vida de tantas mulheres do 8 para o 80. A outra surpresa foi a quantidade de diferentes maneiras que essas mulheres começaram a usar esse guia em suas vidas. Então sim, ele não apenas pode, mas deve funcionar com você também. Mas será que o método do respeito é para você?
Sinceramente, acho que ele pode ajudar todas as mulheres. Umas um pouco mais, outras um pouco menos. Agora, realmente, caso você já tenha uma fila de homens muito interessantes atrás de você, e cada um deles dispostos a largar tudo para te namorar, então o guia não foi feito para você. Ou se você já está casada com a sua cara metade, e não tem dúvidas de que irão envelhecer juntos e felizes. Ou se quando você sai com as suas amigas, é de você que elas sentem ciúmes e inveja, porque os homens só querem falar com você. Ou se quando você sai para um encontro, o cara com quem você está nem repara em qualquer outra mulher, pois ele só consegue prestar atenção em você. Ou se você sabe exatamente o que um homem está pensando e sentindo, porque ele te fala tudo de tanto que ele te ama e confia em você. Nesses casos, repito, esse guia realmente não foi feito para você. Esse guia é para você somente se você tem medo de ficar sozinha, se você tem tido dificuldades de atrair um homem, se você até atrai os homens, mas se sente capaz de se conectar de verdade com eles, se você não consegue fazer um homem se abrir para você, se você acha difícil um homem dizer que te ama, se você está cansada de homens que se distanciam, se tornam fechados, frios ou até que desaparecem sem explicações, se você cansou de esperar a ligação ou a simples mensagem de algum homem, se você não consegue encontrar o cara certo, se você tem a sensação de que entender o que um homem está pensando e sentindo é como tentar resolver um quebra-cabeça que não tem fim. Se você tem medo de se machucar novamente por causa de um homem. Se você chega a achar que seu namorado ainda tem algum sentimento pela ex. Se você está triste por estar apaixonada por um homem que por algum motivo, independente do que você tenha feito para evitar, simplesmente sumiu de sua vida. Nesses casos, o meu maior desejo é te ajudar a dar a volta por cima. Te ajudar a se transformar na mulher capaz de conseguir o relacionamento que você merece, no momento que desejar. Esse guia é como se eu estivesse trabalhando junto com você, do seu lado, para estar certo de que você vai desenvolver essa habilidade incrível com os homens. O que eu quero é te pegar pela mão e te levar de onde você está agora até onde você sempre quis chegar. Então, se você quer um relacionamento verdadeiro, onde ocupa a mente dele a todo instante, é cada vez mais amada e tratada como a mulher que ele sempre sonhou, então esse guia é para você. E aqui está como você pode começar a usar o método do respeito hoje mesmo. Essas são as opções que você tem agora. Opção 1, você poderia me contratar para te ajudar pessoalmente, o que com certeza é muito melhor do que fazer tudo por conta própria, mas seria um investimento de centenas de reais. Até porque, hoje, a minha hora de coaching é R$500. E como você precisaria de algumas horas para que eu pudesse te passar apenas uma pequena parte de tudo o que eu sei, já te adianto que não sairia por menos de R$2.000. Opção 2, você poderia contratar um terapeuta particular e cruzar os dedos esperando que ele conheça os mesmos segredos que eu descobri sobre os homens. Mas eu também te adianto que acho muito pouco provável que ele tenha a experiência que eu tive desenvolvendo o guia. Até porque eu passei anos falando diretamente com centenas de mulheres e estudando a cabeça delas e principalmente a cabeça dos homens. Mas para a sua sorte, agora eu vou te oferecer uma opção muito melhor do que essas duas. A terceira opção é a seguinte. Eu coloquei um método completo que eu desenvolvi em um guia prático e fácil de ser lido, e que você pode baixar agora e já começar a tirar proveito dele em menos de 5 minutos. O guia vem no conveniente formato PDF, para que você possa baixar e em apenas alguns minutos, independente de onde estiver, seja viajando ou no conforto de sua casa, possa dar seus primeiros passos rumo ao futuro onde você terá o controle da sua vida amorosa. E para você não ter dúvida alguma, eu me senti na obrigação de ainda incluir 3 bônus que você vai amar, para que você nunca mais cometa os mesmos erros que 98% das mulheres cometem hoje em dia, e que você também deve cometer algumas vezes. Deixa eu te explicar que bônus são esses. O primeiro bônus traz em apenas 10 páginas técnicas sensacionais que você vai poder começar a colocar em prática em minutos, para que qualquer homem comece a perceber mais valor em você, e assim queira te dar amor, carinho e atenção. Com essas técnicas, você conseguirá viciar o subconsciente de um pretendente ou namorado, fazendo com que ele queira passar cada vez mais tempo ao seu lado. Esse bônus custa sozinho R$37, mas eu vou dar ele de graça para você. No segundo bônus que eu vou te dar, eu te mostro uma técnica para fazer com que um homem faça praticamente tudo o que você deseja, usando o ego dele. Com essa técnica, você vai conseguir fazer com que o homem te dê praticamente tudo o que você quiser quando vocês estiverem se relacionando. Mas nesse caso eu preciso fazer um alerta. Essa técnica deve ser utilizada com responsabilidade e não deve ser, de maneira alguma, utilizada como forma de controlar ou abusar de um homem. Até porque, isso além de antiético, seria um tiro no seu próprio pé. Esse bônus tem valor sentimental para mim, e eu tinha decidido não vendê-lo. Mas eu vou te deixar levar de graça.
E no terceiro bônus que eu vou te dar, eu te mostro erros reais que 98% das mulheres cometem e que eu tenho certeza que você também já deve ter cometido. Com ele, você ainda saberá qual postura você é obrigada a adotar para evitar esses erros e para que os homens passem a te ver como uma mulher com muito mais valor do que as outras. Funciona para 100% das mulheres. Ele vale R$ 37, mas mais uma vez, eu vou te deixar levar de graça. Quando você tiver tudo isso em mãos, assim como milhares de mulheres que tiveram a oportunidade de ler esse guia, você vai notar resultados quase milagrosos com os homens, em pouquíssimo tempo. No início, muitas mulheres duvidaram, mas isso só até elas começarem a ver os resultados. Quanto tudo isso vale para você? Ter em mãos a verdade nua e crua sobre o que um homem procura em uma mulher, pela qual a maioria das mulheres daria um dedo para ter, por um preço menor do que uma visitinha ao salão de beleza? Você não concorda que tudo que eu falei vale pelo menos essa pequena quantia? E eu posso afirmar, pelos anos que tenho de experiência, que a felicidade só é plena quando é compartilhada com alguém especial. E por isso, eu quero tanto que você use essas técnicas para alcançar exatamente esse tipo de relacionamento que todos nós precisamos para ser feliz. Se você prometer que está pronta para usar o método do respeito, então é hora de lhe dar as boas-vindas à minha comunidade e conhecer o guia do método do respeito. Enfim, quanto tudo isso vai custar? Bem, para minha sorte e para a sua também, tudo o que eu fiz até hoje foi com muito amor. Foram centenas de livros e cursos, sem falar dos coaches e profissionais com quem eu treinei e nas centenas de vidas que eu pude ajudar a transformar na prática. Como eu te disse antes, eu realmente quero ajudar o máximo de mulheres possível a ter o relacionamento que elas sempre desejaram para si. Assim eu vou ter dado a minha pequena contribuição para um mundo mais feliz. Como o valor do meu acompanhamento pessoal custaria no mínimo R$ 2.000, ele é inacessível para a grande maioria das mulheres brasileiras. Então você não vai precisar investir R$ 2.000. Nem mesmo os R$ 500, que é o valor de uma hora de conversa comigo. E nem os R$ 200, que era o valor que eu pretendia cobrar por esse guia. Eu vou te dar a oportunidade de baixar o guia O Método do Respeito agora mesmo e receber de graça 3 bônus excepcionais para poder começar a transformar a sua vida amorosa para sempre a partir de agora e já começar a notar resultados hoje mesmo por um investimento único em você mesma de R$ 97. Mas, por que apenas R$ 97? Eu estou cobrando esse valor incrivelmente baixo por 3 motivos. Em primeiro lugar, porque como eu já falei, depois de ter ajudado algumas amigas e mais centenas de outras mulheres, é uma realização pessoal poder ajudar o maior número de mulheres possível. E por isso eu não poderia deixar o preço ser um empecilho. Em segundo lugar, esse valor afasta as curiosas do meu sistema e atrai somente as mulheres que estiverem realmente comprometidas a colocar em prática tudo que eu demorei tanto tempo para desenvolver. Eu não quero que o guia seja utilizado para outras coisas, a não ser para buscar a felicidade plena nos seus relacionamentos. O valor de R$ 97 coloca este guia ao alcance de praticamente qualquer mulher. E até mesmo aquelas que estão um pouco mais apertadas terão condições de comprá-lo. E como eu tenho o coração mole, eu ainda quero te oferecer uma coisinha que já me deixou famoso entre todas as minhas alunas. Experimente o guia do Método do Respeito e os 3 bônus exclusivos por um período de 30 dias e veja como que ele funciona para você. Se por algum acaso, dentro desses 30 dias, você não ficar encantada com o guia, basta você me enviar um e-mail me informando isso, e eu te devolverei cada centavo do seu investimento. E se isso acontecer, o que, modéstia à parte, eu duvido muito porque o guia é muito bom, eu mesmo assim vou te deixar ficar com tudo, de graça. O guia completo e mais os 3 bônus. Tudo seu, sem ter gasto 1 centavo. Sem questionamentos, sem perguntas, basta um e-mail. Simplesmente a melhor garantia da história. Ou você se apaixona pelo meu guia, ou você pode ficar com tudo de graça do mesmo jeito. Ou seja, é completamente impossível você sair perdendo. Que tal uma garantia dessas? Isso é para mostrar como eu tenho confiança que o método do respeito irá funcionar para você também. Assim como já funcionou para centenas de outras mulheres que hoje alcançaram a felicidade que sempre quiseram para si. E por isso, eu estou disposto a colocar toda a responsabilidade sobre os meus ombros. Soa justo? Então vamos juntos dar o primeiro passo. O seu caminho agora se divide. E você tem uma decisão a fazer que mudará a sua vida. Você pode adquirir o meu guia prático do Método do Respeito e levar mais 3 bônus grátis para transformar a sua vida completamente, ou você pode continuar fazendo o que sempre fez, esperando que um dia você alcance resultados diferentes. Mas, se tem algo que eu aprendi ao longo da minha vida, é que se você não decidir mudar agora, é provável que você nunca mais mude. Enfim, uma coisa é certa. Uma solução definitiva está bem diante de você.
e você poderá ter nas mãos o poder de entender a mente dos homens e saber exatamente o que faz algumas mulheres terem sempre uma fila de homens implorando para ter um compromisso com elas, enquanto outras passam anos e anos sozinhas. Seguindo o método que está bem detalhadinho nesse simples e prático guia, você terá uma enorme vantagem sobre as outras mulheres, mesmo sobre aquelas que parecem sempre ter a atenção dos homens. Os homens irão, inclusive, notar e sentir algo diferente em você, porque você estará feliz e cheia de confiança. Suas amigas e sua família, e até mesmo quem não acreditava em você, vai perceber a sua transformação. E por sinal, não tem preço ver as pessoas que antes não acreditavam em você de boca aberta, pensando: nossa, quem diria que ela conseguiria aquilo que parecia impossível? E o mais importante, você finalmente terá o conhecimento, a técnica e a habilidade para encontrar e manter o cara certo para você. Um homem que só terá olhos para você e vai te dar tudo o que você espera de um homem maravilhoso. E só vai esperar uma coisinha em troca: que você envelheça ao lado dele. Agora eu estou lhe entregando a chave para essa maravilhosa realidade. Então, não perca a oportunidade de tirar vantagem disso. Lembre-se, nesse momento, a sua decisão vai determinar se você terá a vida amorosa que muita gente sonha para si, ou se continuará com as mesmas dificuldades que 99% das mulheres têm com os homens. E se você chegou até aqui e está me aguentando até agora, é porque você quer mudar. Agora, só depende de você dar esse primeiro passo. Esse guia é a única coisa que separa você do amor e do relacionamento que você sempre quis. Então, clique no botão Quero conhecer o guia logo abaixo e aproveite essa oportunidade enquanto ainda há tempo. Se você ainda não tomou a decisão, não tem problema, mas não esqueça que você nunca mais terá essa oportunidade de novo. Agora, se você já tomou a decisão, seja bem-vinda à minha comunidade e comece agora a tirar proveito de todos os segredos que eu tenho para te revelar. Nós vamos juntos alcançar os resultados que você sempre sonhou. Eu quero agradecer a você por ter assistido esse vídeo e eu te desejo todo o amor e felicidade do mundo. Para finalizar, lembre-se, há mais informações reais e práticas sobre como atrair e manter um homem nesse guia do que você poderá tirar de uma dúzia de outros livros, blogs e programas de televisão. Os segredos nele contidos funcionaram para milhares de outras mulheres como você, e eu ainda estou te dando 100% de garantia. Ou seja, você não tem absolutamente nada a perder e ainda estará levando o produto que pode mudar a sua vida. Tudo isso por apenas R$ 97. Muito menos do que a maioria das mulheres gasta em algumas horas no salão de beleza, não é? E olha, talvez você não tenha gostado de algumas coisas que eu te falei, ou talvez não tenha nem gostado muito de mim. Mas tudo bem, porque minha obrigação aqui era ser sincero com você, e ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Então, basta você ir lá e botar meus ensinamentos em prática, que você terá os resultados que você deseja. Simples assim. Aí você passará a ter uma nova vida e nem vai precisar se lembrar de mim. Então não perca essa chance de alcançar a felicidade e o amor verdadeiros. Clique no botão Quero conhecer o guia para ter acesso imediato a ele. Muito obrigado novamente por ter assistido a esse vídeo e eu estarei te esperando do outro lado. Até mais!